na cidade de Viseu. Bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. E começamos com as atualizações do sismo na Colômbia. Subiu para 132 o número de mortos e há quase 600 feridos. Os hospitais estão em ruptura e foi declarado estado de emergência. São os efeitos do sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter que atingiu ontem a Colômbia. Teve epicentro em Chocó, a 300 quilómetros de Bogotá e afetou sobretudo o oeste do país. O novo presidente da Colômbia, que assumiu funções apenas na semana passada, declarou o estado de emergência esta noite. As autoridades avisam que o número de vítimas deverá continuar a subir, tendo em conta que há quase 3.000 desaparecidos. Rui Casanova. Edifícios colapsados, pessoas debaixo dos escombros e equipas de emergência a levar sobreviventes ensanguentados em macas. As imagens que nos chegam da Colômbia mostram um cenário de destruição semelhante ao que aconteceu na Venezuela há poucos dias. Há hospitais danificados, outros sobrelotados, para dar resposta aos sobreviventes. Sendo que ainda não há uma contabilização oficial do número de edifícios destruídos ou afetados. Foi? Sim, essa avaliação ainda está a ser feita no terreno. O certo é que as autoridades colombianas lembram que as primeiras 48 horas são críticas para o resgate de pessoas com vida que ainda possam estar presas em edifícios que ruíram e por isso há neste momento uma autêntica corrida contra o tempo. O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, garante compromisso total na ajuda e reconstrução do país. Por parte del gobierno, toda a disposição, todo o compromisso, a solidariedade com as vítimas e a obrigação insoslayable de assistirlas, de estar aí. As declarações do presidente da Colômbia numa conferência de imprensa esta noite. A maioria das vítimas mortais está concentrada na cidade de Pereira, só que há 18 edifícios completamente destruídos e 60 edifícios parcialmente afetados. Já em Cali foi decretado recolher obrigatório durante a noite, isto para evitar pilhagens e também para facilitar o trabalho das equipas de emergência no terreno. Rui, a comunidade internacional começa, entretanto, a mobilizar recursos e equipamentos para ajudar a Colômbia. Sim, com destaque para a Venezuela, que, como dizíamos há pouco, ainda está a recuperar dos sismos que provocaram mais de 6.000 mortos. A Venezuela já anunciou que vai enviar socorristas e ajuda humanitária para a Colômbia. Os Estados Unidos também anunciaram esta noite um pacote de 15 milhões de dólares e a Comissão Europeia mobilizou o serviço de satélite europeu Copérnicos para o apoio às operações de busca e salvamento. Neste contexto, uma sobrevivente deste sismo, uma colombiana, deixa um apelo. Esto es un llamado para que, como comunidad, nos podamos unir. É um momento para o país se unir, é o que diz esta colombiana. O presidente do país esteve no terreno nas últimas horas, garante que os recursos necessários já estão disponíveis para fazer face à emergência, mas avisa que muito mais ajuda vai ser precisa nos próximos dias. Rui Casanova, com as atualizações que chegam da Colômbia, atingida ontem por um sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter, um dos maiores dos últimos anos na região. Para já não há registro de portugueses afetados pelo sismo na Colômbia, a garantia dada pelo secretário de Estado das Comunidades. Ouvido pela Rádio Observador, Emílio Sousa garante que os serviços diplomáticos estão a acompanhar o evoluir da situação. Até o momento, os nossos serviços diplomáticos têm dado nota que não há, para já, nenhum registro de portugueses feridos ou mortos. Sendo que há pouco li algumas notícias, não há muitos portugueses a residir na Colômbia, pelo menos registados na representação diplomática de Portugal em Bogotá. Sim, nós temos um total de 2.000 registados, alguns com nacionalidade adquirida, portanto é um número muito pequeno comparativamente com outras comunidades em outros países, não é muito significativo. Declarações de Emílio Sousa à Rádio Observador com o jornalista Miguel Videira. O Presidente da República já veio lamentar as mortes na sequência do terremoto que abalou a Colômbia. António José Seguro deixa também uma mensagem de solidariedade para com o povo colombiano. Este é um assunto também em destaque a esta hora no site do Observador. O Ministro da Defesa volta a acusar André Ventura e o deputado Pedro Frazão de mentirem e insiste no processo judicial aos dois deputados e também ao jornal 24 Horas. Em causa uma notícia divulgada por
por este jornal na sexta-feira, que levantava dúvidas sobre o negócio de aquisição de 3 fragatas a uma empresa italiana. A notícia alegava que uma empresa portuguesa foi excluída da operação, avaliada em cerca de quase 4 mil milhões de euros. Tanto André Ventura como Pedro Frazão criticaram o negócio de aquisição das fragatas. Em declarações à CNN de Portugal, Nuno Melo acusa os dois de mentir. O Ministro da Defesa diz ainda que o Chega está a transformar a política numa discussão sem valores e sem princípios. Não se trata de processar sobre quem fala no negócio. Trata-se de processar quem mente e, em cima dessa mentira, põe em causa o bom nome, a honra e a consideração de pessoas e de entidades. Sabe, as pessoas decentes não têm que ser forçadas a gravitar na política, naquele lamaçal em que o Chega quer transformar a vida pública. Quando, sem valores éticos, sem princípios, se mente, se deturpam factos para pôr em causa a honorabilidade das pessoas. O Ministro da Defesa garante que o processo judicial contra o jornal 24 Horas, André Ventura e Pedro Frazão é mesmo para avançar. Pedro Frazão, que já respondeu, garante que não tem medo do processo judicial. Também na CNN de Portugal, o deputado do Chega garante que vai continuar a fiscalizar o governo e a exigir transparência. Um membro do governo está a anunciar ao gabinete um processo contra o líder da oposição no país. Eu acho que isto é totalmente inaudito, ainda para mais metendo um órgão de comunicação social à mistura, o que eu acho que é absolutamente atentatório da liberdade de imprensa e até da liberdade de expressão. Mas eu não sei se o Sr. Nuno Melo sabe realmente, como eu já disse, que não mete medo nenhum com processos, nunca meteram medo. Vou continuar a fiscalizar o governo, a exigir transparência. O deputado Chega Pedro Frazão, André Ventura, reagiu ontem, ao final da tarde, em comunicado. O presidente do Chega acusa o governo de ter medo de ser escrutinado. Ventura garante que vai continuar a exigir esclarecimentos acerca do negócio que o Ministério da Defesa garante que não existe. A Proteção Civil pede cuidados redobrados às pessoas que vão amanhã até ao Parque Natural de Montezinho para ver o eclipse solar. As autoridades estão preocupadas com o risco de incêndio. A região de Bragança espera receber muita gente para ver o fenómeno, que pode aumentar esse risco. Por isso, o comandante subregional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Afonso, deixa algumas recomendações aos visitantes. São os cuidados habituais para quem frequenta a floresta nesta altura do ano. Portanto, é não fazer fogo, é ter cuidado com as beatas, é não estacionar os veículos fora dos parques autorizados para o efeito, porque há o risco. A vegetação está muito seca e o estacionamento dos veículos fora das áreas destinadas ao efeito são elas potenciadoras também de risco de incêndio. Sabemos que vai ser uma semana com muito calor aqui, a rondar os 38, 39 graus. Recomendamos também que estejam atentos às recomendações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente para o risco de insolação, de hidratação. Portanto, que, no fundo, tudo o que as pessoas possam desfrutar sem se colocarem elas próprias em risco. João Afonso adianta ainda que a Proteção Civil tem um dispositivo especial para o dia do eclipse. Foi elaborado o plano de operações, que envolve todas as entidades que concorrem para o efeito. Estou a falar dos bombeiros, da GNR, do ICNF, do INEM, e portanto, foi preparado um dispositivo que irá estar no terreno. Estarão pré-posicionados meios em locais estratégicos para uma resposta imediata em caso de incêndio, mas também de emergência médica. Estarão ambulâncias de socorro pré-posicionadas também no local. O dispositivo é composto por cerca de 150 operacionais e, como digo, vai estar no terreno todo o dia do evento, desde sensivelmente cerca da meia-noite. Garantias de João Afonso, comandante subregional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes. As autoridades vão reforçar a vigilância em zonas onde o eclipse poderá ser visto e onde o risco de incêndio é mais elevado. E Carla, ainda há quem esteja à procura de óculos próprios para poder observar o eclipse. As farmácias de Lisboa estão a ter dificuldades em repor estoques. Encontrar óculos certificados tem sido o maior problema, apesar da falta de estoque em várias farmácias. A Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Emma Paulino, garante que ainda há estabelecimentos com óculos disponíveis. Eu sei que há farmácias que têm óculos disponíveis porque nós conseguimos acompanhar de forma global a dispensa destes produtos e estão a ocorrer dispensas ainda hoje de manhã.
A recomendação para quem ainda não conseguiu os óculos é procurar nas farmácias habituais. Caso não tenha estoque, a Presidente da Associação aconselha a partilha dos óculos, isto porque não é aconselhado olhar para o eclipse de forma contínua. As autoridades de saúde recomendam fazer pausas para evitar lesões. E devem chegar hoje às escolas os resultados em atraso dos pedidos de recurso e de correção de cotações de exames nacionais da primeira fase. Em causa estão mais de 200 alunos que ainda não conhecem todas as notas. O Júri Nacional de Exames atribui os atrasos às escolas, que terão submetido os pedidos mais tarde, mas assume também que o número excepcional de reapreciações acabou por colocar mais pressão no sistema. Foram mais de 21 mil pedidos de alunos, mais do triplo do verificado no ano passado. Ainda assim, apesar dos atrasos, o Júri Nacional de Exames garante que nenhum aluno será impedido de se candidatar ao ensino superior. O Ministério da Educação ordenou ontem a abertura de um inquérito às escolas que enviaram mais tarde os exames ou os pedidos de recurso. E quase 3.300 professores reformaram-se este ano, só menos do que no ano letivo passado, mas ainda assim é um dos valores mais elevados da última década. São professores do ensino básico, secundário e educadores de infância. De acordo com os números avançados pelo público, os últimos 2 anos estão entre aqueles em que mais docentes se aposentaram e em setembro vão reformar-se pelo menos outros 557. Numa profissão muito envelhecida, persiste um outro problema. O ritmo de formação de novos profissionais não está a conseguir acompanhar as saídas. Não está. O Governo tentou travar a vaga de aposentações com um acréscimo de 750 euros mensais brutos para quem adiasse a reforma e, de facto, o público conta que mais de 2.000 professores decidiram prolongar a carreira no ano letivo que termina agora, mas a partir de setembro as regras mudam e este incentivo passa a ser possível apenas para os professores que estejam a dar aulas em regiões consideradas carenciadas. São agora 7h11. Carla, que outras notícias marcam esta manhã? Nos primeiros 5 meses do ano, os médicos já fizeram 4,5 milhões de horas extra, incluindo o trabalho dos tarefeiros. O SNS já gastou quase 200 milhões de euros para cobrir estas despesas. São dados da Administração Central do Sistema de Saúde, revelados pelo Diário de Notícias, que mostram ainda assim um decréscimo em relação aos 2 últimos anos. Em declarações ao DN, o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares garante que estas horas são as inevitáveis e alerta que a despesa vai agravar-se até ao final do ano. Pelo menos 5 pessoas morreram e 20 ficaram feridas no novo ataque da Rússia à Ucrânia. Desta vez o alvo foi Zaporizhzhia, no sudeste do país. Em Kiev também voltaram a ser ouvidas explosões durante a noite. As autoridades ucranianas alertam que a Rússia atacou instalações industriais e infraestruturas civis. No Médio Oriente, Israel voltou a bombardear o sul do Líbano, apesar dos progressos na ronda de negociações para um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. O exército israelita avançou com este ataque durante a noite e não emitiu qualquer alerta através dos habituais canais nas redes sociais. E já está disponível o novo episódio do mais recente podcast Plus do Observador, A Vida Dupla do Espião Traidor. Conta a história do espião português que vendia segredos à Rússia de Putin e da operação internacional para o apanhar. Vamos ouvir aqui um excerto do 3º episódio. O alvo está deitado. Depois de a PJ descobrir o destino da viagem, a investigação continuou a dar resultados. Ainda há 2 dias, Camarinha deparou-se com uma busca que o espião fez no telemóvel. Carvalhão Gil entrou no site travelgayeurope.com e procurou informações com base nos termos Gay Italy e Gay Rome. Há 6 meses, a cidade de Trieste, no norte de Itália, foi apenas uma paragem de fachada para um encontro em Liubliano. Desta vez, o destino final do espião parece ser mesmo Roma. La Bella Roma. La Bella Roma. A Vida Dupla do Espião Traidor. A série tem narração do ator Ivo Canelas e banda sonora original de Bruno Pernadas. O 3º episódio já está disponível no site do Observador e em todas as plataformas de podcast. Este programa tem o apoio de BetClick.